Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nesse final de semana, nós celebramos, além do domingo, nesse quarto domingo de julho, um domingo especial que foi criado pelo Papa Francisco, que é o Dia Mundial dos Avós. Sim, dia 26 é o dia de Santana e São Joaquim, já é por tradição o Dia dos Avós, mas o Papa Francisco quis que fosse no domingo essa comemoração. Como vocês sabem, o Papa tem uma grande predileção pelos idosos, pelos doentes, pelos necessitados, pelos pobres, e quis que o Dia dos Avós fosse no domingo. Portanto, o domingo mais próximo do dia 26 de julho é o quarto domingo. Portanto, nós celebramos nesse final de semana o primeiro Dia Mundial dos Avós, que também tem um tema. O Papa colocou o tema, que será justamente Eu estou contigo todos os dias, tirado de Mateus 28, 20. Não é? E tem por finalidade expressar a proximidade do Senhor e da Igreja na vida de cada idoso, especialmente nesse momento difícil da pandemia. Não é? Ou seja, eis que eu estou convosco todos os dias. Essa presença do Senhor na vida das pessoas, especialmente dos idosos, dos avós. Portanto, ao iniciar esse final de semana, o nosso abraço a todos os avós, né, que trazem consigo uma experiência muito importante. Em alguns países são os avós que passam também a tradição e a orientação, a vida de oração para os seus netos. Em algumas regiões, em algumas civilizações mais antigas, né, que nós temos ainda, no caso de alguns indígenas, os mais velhos têm realmente uma grande responsabilidade, porque são depositários da tradição antiga, assim como também de passar para frente os seus costumes, sua cultura para os mais novos. Portanto, o primeiro Dia Mundial dos Avós nos faz pensar sobre a importância da pessoa mais velha, com mais experiência, em nossas comunidades. No mundo de descartáveis como o nosso atual, que logo descartamos as pessoas, sem dúvida que poder valorizar os avós é mostrar a importância deles estarem em casa, na família, e estando realmente partilhando da sua experiência com os netos, com os bisnetos, com os vizinhos, de quem vai partilhando a sua experiência vivida. Portanto, nosso abraço e nossas orações, celebrando o primeiro Dia Mundial dos Avós, e nesse dia 26 também no dia de Santana e São Joaquim, lembrando justamente da vocação cristã, daqueles que têm essa grande e bela missão em nossa comunidade, em nossa sociedade. Também, caríssimos amigos e irmãos, nesse final de semana, que é o 17º domingo tempo comum, nós vamos mudar a leitura do Evangelho. Nós sempre estamos lendo São Marcos nesse ano, porém São Marcos é o evangelho mais curto. Então, por mais que se reparta a leitura de São Marcos, ele não consegue entrar todos os domingos. Por isso, nós vamos ter durante 5 domingos agora o capítulo 6 do Evangelho de São João, começando pela multiplicação dos pães, falando sobre a questão do pão da vida, e Cristo que vai realmente falar do pão da vida até o final, né, do Evangelho, do capítulo 6 de João. Portanto, os próximos domingos, os 5 domingos de hoje até depois do 21º domingo desse tempo comum, nós vamos ler aos domingos o Evangelho de João, né, completando assim os domingos que faltam, no caso do Evangelho mais curto, que é o de São Marcos. E a leitura começa justamente com a multiplicação dos pães, né, capítulo 6 e primeiros 15 primeiros versículos do Evangelho de João. Jesus foi para o mar da Galileia e ali uma grande multidão o seguia. Subiu ao monte, sentou-se e estava próximo à Páscoa dos judeus. Sempre a questão da Páscoa, né, que tem sentido também do pão, do ázimo, etc. E Jesus viu uma grande multidão e perguntou a Filipe: vamos comprar pão, né, para todo mundo que está aqui à nossa frente? E Filipe respondeu: um dinheirão precisaria bastar, nem 200 moedas de prata dariam para comprar um pedaço de pão para cada um. E aí André trouxe a Jesus um menino que tinha levado ali 5 pães de cevada e 2 peixes. Uma criança com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente, aquela multidão, né? E aí justamente Jesus distraga aqui,
manda sentar todo mundo e abençoou, agradeceu a Deus então, justamente pelos pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Não foi apenas um pedaço, mas o que saciava a fome e que desejavam, né? E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, recolhei os pedaços que sobraram, e aí recolheram ainda 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que haviam realizado, os homens exclamavam: este é um profeta, aquele deve vir ao mundo. Mas quando notou que queriam levá-lo para fazê-lo rei, Jesus se retirou de novo sozinho para o monte. Portanto, nós vamos começar, ou já começamos neste final de semana, a ler São João. E começa com a multiplicação dos pães. Nós vamos ter várias narrações, várias narrativas nos evangelhos sobre a multiplicação dos pães. De ver que é algo que ficou muito marcado na igreja primitiva, essa experiência dessa multiplicação dos pães, porque Jesus é o pão da vida. Ele se multiplica para todos nós, ele é o nosso alimento, é a nossa vida. E nesse simbolismo, esse sinal do pão multiplicado para saciar a fome dessa multidão, sabendo que aqueles pães não dariam para todo mundo, mas que nas mãos de Jesus, que dá graças a Deus por esse alimento, se multiplicou e ainda sobrou 12 cestos. Então o número 12 também, bastante simbólico nesse sentido. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós vemos o Senhor que vem para saciar a fome das pessoas, para dar vida às pessoas. João vai nos contar isso nesses próximos domingos, começando por hoje, nessa multiplicação dos pães. E a leitura primeira, meus irmãos e irmãs, fala de uma experiência parecida, e já no livro dos reis, não é? Ou seja, que estava um homem de Baal Salisa trazendo seu alforje para Eliseu, profeta, homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra, ou seja, aquele que é o dízimo, digamos assim, primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu: mas como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Ou seja, 20 pães para 100 pessoas. Aí então Eliseu disse: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Né? Claro que 20 pães, como fala aqui a leitura, para 100 pessoas, dependendo do número de pães, até daria para repartir. Mas, ou seja, mostra bem essa generosidade, essa abundância da promessa de Deus. Já no Antigo Testamento, no livro dos Reis, entre 20 pães para 100 pessoas e 5 pães de cevada e 2 peixes para 5.000 homens, há uma distância muito grande para falar justamente do Novo Testamento, da vinda de Jesus, que é o Filho de Deus, o Verbo que veio morar no meio de nós e a nossa vida. E a igreja é chamada justamente a multiplicar também os pães, a multiplicar essa presença de Cristo junto às pessoas, a poder partilhar nesse tempo agora. Quantas partilhas nós vemos também das pessoas necessitadas também do alimento. Vemos, meus irmãos e irmãs, que nós continuamos a ver de diversas formas também essas multiplicações, seja de poder chegar às pessoas com Cristo, pão da vida, seja pela Eucaristia, que depois vai ser falado nos próximos versículos desse capítulo 6, seja pelo pão que alimenta a pessoa também materialmente, que nós vemos acontecer com tantas pessoas, tantas necessidades que a igreja distribui graças à doação que as pessoas fazem, né, para as cestas básicas, para as quentinhas, etc. Então, tanto é essa presença da igreja que sacia dessa fome de vida, do pão da vida, as pessoas que é Jesus Cristo, tanto é também a Eucaristia que vai sendo distribuída para tantas pessoas, como é que também pelo pão material que nós multiplicamos, que a graça de Deus faz multiplicar para tantas pessoas no mundo de hoje. Não é? Ou seja, nós vemos quando nós somos tão pobres e tão necessitados, mas quanta gente acaba sendo alimentada através da doação das pessoas nas nossas comunidades, tanto nos vários movimentos, como nas capelas, nas pastorais, em especial na pastoral social, como vemos acontecer muitas vezes isso. Portanto, uma palavra que nos conduz cada vez mais, meus irmãos e irmãs, essa experiência da multiplicação, tanto que fala a leitura primeira do livro dos Reis, como do Evangelho de João, abrindo
todo o capítulo 6 que nós vamos ouvir durante os próximos domingos, e mostrando que dessa forma nós vamos caminhando, meus irmãos e irmãs, para poder anunciar que Cristo é realmente aquele que vem saciar a fome e a sede de vida de todas as pessoas, não é? E que cabe a nós, enquanto igreja, né, sentados de grupos em grupos, levar a palavra de Deus, o pão da palavra, o pão da Eucaristia, o pão material, o pão que é o próprio Jesus Cristo, o pão da vida, para as pessoas encontrarem o caminho e serem saciadas na sua fome de sentido de vida, para que possam experimentar sempre a graça de Deus. E na segunda leitura, meus irmãos e irmãs, na carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo escreve justamente preso, né? Ou seja, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhares de acordo com a vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão. Ou seja, nós fazemos experiência do encontro com o Senhor, encontro com Jesus Cristo, que sacia a nossa vida e a nossa fome. Por isso mesmo somos chamados, meus irmãos e irmãs, a convivermos na comunhão e na unidade. É uma insistência do Evangelho, insistência da Escritura, de vivermos essa comunhão, essa unidade, que não é uniformidade, é uma unidade na diversidade, sabendo respeitar os carismas, os dons, mas nessa unidade, meus irmãos e irmãs, somos chamados a buscar cada vez mais essa comunhão entre nós. Caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor, ou seja, amai-vos. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, ficar unidos. Ou seja, há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança a qual foste chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, por meio de todos e permanece em todos. Portanto, meus irmãos e irmãs, a carta de Paulo aos Efésios faz ressoar também algo que Paulo vai dizer também aos Coríntios, vai falar também a insistência de João do amai-vos uns aos outros, que vai ser uma tônica no Antigo Testamento anuncia, no Novo Testamento cumpre bem isso, ou seja, de podermos viver essa unidade e essa diversidade dentro do amor que nos une e nos faz amar-nos uns aos outros. Ou seja, o relacionamento entre as pessoas, uns com os outros. Ou seja, fala, aplicar-vos a guardar a unidade do Espírito. E também fala, suportar-vos uns aos outros com paciência no amor. Né? Ou seja, de convivermos uns com os outros, amando-nos uns aos outros. Por isso mesmo, saber conviver, sabendo conhecer as virtudes e também os pecados dos outros, sabendo ver também a situação, muitas vezes, dificuldade do outro, né? Ou seja, nós vemos, meus irmãos e irmãs, que quanto mais nós convivemos, quanto mais próximos estamos, nós vamos ver as pessoas que nós sabemos que têm lá seus defeitos, seus erros, mas ao conhecer é amar. Como também o casal, a família, passa a se conhecer muito mais, quanto mais tempo está junto, mas longe de dividir os problemas que tem, longe que problemas dividam as pessoas, mas se unem, porque amam-se uns aos outros em Jesus Cristo, nosso Senhor, que faz a diferença nisso tudo. Por isso mesmo, ou seja, suportáveis no amor e guardar a unidade, fala do Espírito, vínculo da paz, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que reina sobre todos e em todos. Né? Ou seja, nós somos todos os galhos da mesma videira, unidos no mesmo tronco que é Jesus Cristo. A mesma vida de Cristo passa para nós, cabe a nós caminharmos na unidade. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que isso é uma necessidade. Pai, que todos sejam um para que o mundo creia. A divisão da igreja, a divisão entre os cristãos, realmente é um escândalo muito grande, né? Que vamos buscando cada vez mais conviver na fraternidade, na diversidade também de situações, de também tradições. Mas muitas vezes dentro da nossa própria comunidade eclesial, temos muitas divisões, muitas separações de uns contra os outros. E nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a buscar viver essa mesma fé, o mesmo batismo, a mesma comunhão com o Cristo e por isso mesmo a nossa unidade entre nós, para que possam dizer, vede como se amam, como caminham no Senhor. Que escutemos a palavra desse domingo, participando e que Deus abençoe e proteja a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amazing